Gente, quero falar de um outro tema que nós já trouxemos aqui para vocês no nosso 3 em 1, que é a questão das queimadas, né? E nós mostramos há pouco com o Bruno Pinheiro a realização de uma reunião do G20 em meio à fumaça no estado de Mato Grosso e aproveitamos para levantar alguns dados sobre a quantidade de focos de incêndio em todo o país. A gente está falando de um estado, o de Mato Grosso, que lidera de maneira assustadora essa lista. São 2.866 focos nas últimas 48 horas, pessoal. Isso aqui é mais que o dobro do que o registrado, por exemplo, pelo segundo estado mais atingido, que foi o Pará, com 1.036. Estou quase falando espanhol aqui, né? 36. Bom, terceiro lugar vem Goiás com 677, aí Mato Grosso do Sul com 560, Tocantins com 499 e aí... Tem uma outra lista e em 11º vem o estado de São Paulo com 174. E olha que a situação que a gente viveu aqui nas últimas semanas foi extremamente preocupante. Mas vejam a diferença do estado de São Paulo, que está sofrendo com incêndios e seca, para o Mato Grosso, que tem 2.866 registros nas últimas 48 horas. Ô, Alangani, um recado maior que esse aqui, impossível. Impossível. E é preocupante, agora trazendo para o aspecto econômico, porque a gente está falando de estados que são grandes produtores agrícolas. E aí, se de fato, né, eu acho que vai ocorrer, infelizmente, trouxer um prejuízo econômico a essas lavouras, a essas plantações, vai ter uma perda da atividade econômica, o agronegócio é responsável por 27% diretamente ali no PIB brasileiro, além do impacto inflacionário com a alta dos preços. Situação extremamente preocupante em termos de econômicos e também em termos de saúde. Ô, Zé Maria Trindade, como é que você avalia essa situação que traz o Centro-Oeste de uma maneira bem preocupante, porque a gente está falando de dados relevantes em Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, e também a situação que acaba trazendo números, né, que nos deixam ainda mais em alerta, colocando o Pará no norte com 1.036 e Mato Grosso com 2.866. Olha, eu tenho a impressão de que o que aconteceu aqui no Centro-Oeste, o que aconteceu aqui no Distrito Federal, alertou a todos, a fumaça chegou nas narinas dos poderosos e isso tornou a situação mais grave. Não se acreditava que esta onda de fumaça tapasse o Congresso Nacional e os monumentos da Praça dos Três Poderes. Chegou, atingiu, portanto, aqui o coração do poder. Isso deu uma visibilidade muito maior. É claro que neste ano a situação é muito mais grave, diante da maior seca, diante de, sei lá, a falta de cuidado do governo em fazer anúncios. Sempre houve campanhas. Gente, olha, há críticas sobre o uso de publicidade do governo, mas é tradicional, eu estou acostumado a ver isso. Por exemplo, dengue. Há sempre uma campanha do governo institucional de combate ao mosquito. Cochilaram nessa campanha ou levaram o dinheiro para outro lugar, em um lugar indevido, a dengue explodiu no ano passado. Da mesma forma, a campanha educativa antecipada lá atrás sobre não colocar fogo, né? Isso é essencial para reduzir, porque nunca acaba, né, o número de queimadas. Qual é o raciocínio de todos os cientistas? É de que o fogo espontâneo, ele existe em algumas condições. A combustão espontânea ela é muito difícil. Muito. É rara, né? E a combustão espontânea, principalmente em chuvas, quando cai raios. E não houve a precipitação de chuvas nem de raios. Nada explica o que está acontecendo no Brasil. Então, a falta de uma campanha do governo, né, na tentativa de evitar, de reduzir, minimizar, nunca acabar, né? E principalmente as condições climáticas. Eu nunca vi nada parecido aqui na região, aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, há um sofrimento geral aqui, porque a Chapada dos Veadeiros está ainda pegando fogo. E não há bombeiros que dê conta para isso. Aí eu volto lá atrás no mesmo discurso. O Brasil tem que se adaptar e criar instrumentos de se fazer um acompanhamento contra tragédias. Esta é uma tragédia, né? Deveria ter um Instituto Nacional para movimentar pessoas e fazer frente à crise ou
enchente, ou incêndio, ou seca, ou qualquer tipo de crise. Então, está faltando exatamente essa interação. Agora, 5h49, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês para o nosso giro final. Só tragam novamente essas imagens que estávamos rodando. São imagens de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Vejam, né, como o céu está alaranjado e pode parecer bonito para as fotos. Parece aquele pôr do sol maravilhoso, mas isso tem a ver com a quantidade de poeira, de poluição, de secura no ar. Hoje, neste momento, em Cuiabá, as temperaturas marcam 38 graus. Neste momento. Mas a gente está falando de quinta e sexta-feira, onde as temperaturas devem atingir aí cerca de 42 graus. Isso a temperatura comum, porque se a gente falar daquela sensação térmica, isso pode variar de acordo com o espaço com cada um, aí pode ser muito maior. Então, entendam a situação que essas pessoas estão vivendo e a gente consegue entender também a partir daí por que é o estado que mais tem registros de incêndios, né? Porque se você tem muita gente que acaba iniciando esses focos numa temperatura que nem essa, com secura, com vento, com temperaturas tão altas, aí esse fogo se alastra rapidamente. Gustavo Segré. Eu conheci Cuiabá e quando eu fui aí, as pessoas que moravam falaram, aqui não é piada, se eu botar um ovo no asfalto... Ele frita de verdade, é. E essa é a situação em termos normais, hoje é muito mais. Mas aí vem, o governo está deixando escapar a tartaruga, na minha opinião, porque quando você tem uma gestão, você tem a previsibilidade, eu tenho que estar preparado. São planos de contingência, pelas dúvidas acontece alguma coisa. Se não aconteceu, melhor. Mas eu tenho como governo estar pronto e preparado caso o pior aconteça. O pior cenário tem que ser trazado e tem que ser colocadas medidas caso isso venha a acontecer. Aconteceu, queimadas por todos os lugares. Já não é mais o Salve Amazônia. Os artistas deveriam estar mais preocupados com as queimadas que salvando as baleias de Groenlândia, que agora parece que todos os artistas migraram para lá. Mas a situação é, quando não teve essa previsibilidade, precisa de gestão. O que a gente faz quando aconteceu alguma coisa não prevista, mas que essa questão aconteceu? E o governo deixou passar a previsibilidade e a gestão agora. Então está na hora de fazer alguma coisa. Mas essa questão agora, como nós falamos no começo do programa, está sendo resolvida por um ministro da Corte. Cadê o governo? E os meteorologistas costumam falar muito sobre o fenômeno Laninha, né? E todo mundo fica, cadê o Laninha? Cadê o Laninha? Exatamente porque o Laninha ele provoca o resfriamento das águas do Pacífico e ele traz temperaturas mais baixas e bastante chuva aqui para o país. Só que os meteorologistas estão estimando o início do Laninha, que antes havia uma previsão ali para setembro, para esse mês. Só que agora as estimativas trazem apenas o Laninha para fevereiro. Então imaginem só, gente, se a gente ficar o restante desse ano todo nessa situação que nós estamos acompanhando, quais são os riscos que a gente vai enfrentar lá na frente em relação a abastecimento de água, secura, questões também relacionadas à agricultura e tudo mais, né, que depende do clima aqui no nosso país.